operação financeira que é prestada pelo contribuinte, pela pessoa que é sujeito passivo de imposto, designado conforme está na Lei Geral Tributária e designado conforme nos aparece inclusivamente também na incidência subjetiva dos impostos vigentes. Contribuinte esse com determinadas características, e aqui reside o elemento objetivo, características que levam o contribuinte a ser tributado ou porque é pessoa singular e ofere determinados rendimentos, ou porque é pessoa coletiva e também ofere rendimentos, e, independentemente de estar ou não sujeito, independentemente do contribuinte estar ou não isento, independentemente das circunstâncias, estamos a falar de um contribuinte. Portanto, aqui reside o elemento objetivo. Esta é uma prestação, essa, que é uma obrigação, aliás, que é estabelecida a favor de pessoa coletiva de direito público. E quem é essa pessoa coletiva de direito público? Essa pessoa coletiva de direito público é o Estado. É esse que tem o apanágio de exigir, é esse que tem o apanágio de cobrar, é esse que tem o apanágio inclusivamente de dar satisfação ao próprio elemento que vamos citar, que é o seguinte: a prestação em si, essa obrigação, essa prestação, tem por fim a satisfação de necessidades públicas. Aqui reside o elemento teleológico. É chamado fenómeno da repartição. Ou seja, o Estado arrecada receitas através dos impostos, tributando os sujeitos passivos, para a seguir os convolar em quê? Na satisfação das necessidades públicas. Normalmente as pessoas socorrem-se, e sobretudo os menos esclarecidos, escorrem-se de estabelecimentos públicos, designadamente estabelecimentos de ensino, hospitais, e sem se perceberem que efetivamente esse sistema tem que ser sustentado de alguma forma e sem pensarem concretamente no modus operandi do seu funcionamento. Quem é que subsidia essas entidades? Quem é que suporta os encargos resultantes de recursos humanos? Quem é que suporta os encargos resultantes dos encargos de natureza administrativa? Enfim, de todo o complexo necessário para o exercício dessa atividade, designadamente o próprio edifício em si. Se tivermos face a um estabelecimento de ensino, quem é que paga todos os encargos concernentes a este estabelecimento de ensino, se estivermos a falar, como é evidente, de um ensino de natureza pública? Mas é aqui, portanto, aos impostos, ao produto dos impostos, que o Estado se vai subsidiar, se vai, através do orçamento do Estado, das chamadas dotações orçamentais, proceder ao fenómeno da repartição, ou seja, tirar a uns àqueles que efetivamente têm capacidade tributiva, conforme está previsto na Lei Geral Tributária, para dar àqueles que têm menos capacidade para sobreviverem em circunstâncias normais, conforme está definido nos princípios, direitos, liberdades e garantias da Constituição, que têm menos capacidade para sobreviver dignamente. Este fenómeno da repartição é, portanto, a consecução do fim teleológico. Ou seja, é com este fim, com este objetivo que o imposto é criado. É com este objetivo que se tributa. É com este objetivo que nós temos ao nosso alcance o Serviço Nacional de Saúde. É com este objetivo que temos ao nosso alcance estabelecimentos públicos, alguns dos quais ainda, ou em alguns dos quais onde ainda os próprios estudantes são subsidiados relativamente às propinas e mesmo relativamente a outro tipo de situações. Aliás, lembramos-nos agora, no caso do
estudante deslocado no âmbito do arrendamento. O estudante deslocado tem também o subsídio de renda, se efetivamente, claro, a estiver a suportar e desde que o seu agregado familiar se enquadre dentro de determinadas características. Ora, portanto, aqui vimos então a designação de imposto, obrigação financeira prestada pelo contribuinte com determinadas características e estabelecido a favor da pessoa coletiva de direito público que tem por fim a satisfação de necessidades públicas. Há aqui três elementos. O elemento objetivo, como vimos, é o contribuinte que procede à prestação, procede ao cumprimento da sua obrigação, do cumprimento das suas obrigações acessórias, declarando os seus rendimentos e procedendo, depois de conformidade com a liquidação, ao respectivo pagamento do imposto. Este contribuinte que tem determinadas características, portanto, aqui estão reunidos os elementos objetivos, ou seja, o elemento objetivo. O elemento objetivo propriamente dito está aqui nestas situações que acabamos de descrever. Depois, há que tomar em consideração que esta tal obrigação acessória, esta tal obrigação que é um complexo de situações, que se resume a um complexo de situações, é estabelecida a favor de um ente público. Ora, esse ente público é o Estado, e este é o elemento subjetivo. Aliás, dentro da designação de imposto, o único elemento subjetivo que nós encontramos é efetivamente este. É a exigência do pagamento de imposto, é a tributação do sujeito passivo que reúne determinadas características, é aqui que portanto, é a sua imposição. Esta imposição é feita por um ser dotado do seu ius imperium, um ser que tem efetivamente um direito potestativo sobre os cidadãos e que esse direito, esse elemento é o designado elemento subjetivo. Elemento este que tem por fim a satisfação de necessidades públicas, e quando se fala nas necessidades públicas, concretiza-se aqui então o seu fim teleológico, ou seja, foi com este propósito que o Estado criou, através do seu fenómeno próprio, criou o imposto, criou, digamos, a tributação, conforme já dissemos, dos sujeitos passivos que obtenham determinados rendimentos e que não estejam isentos ou que não se enquadrem nas não sujeições. São então três elementos: o elemento objetivo, o subjetivo e o teleológico. É importante saber isto, saber que estamos face a estes elementos. Porém, não deixamos de apresentar aqui uma designação ainda mais completa de imposto, prestação pecuniária, definitiva e unilateral, definida pela lei e a qual não constitui sanção de um ato ilícito, exigida por um ser dotado de ius imperium, tendo como escopo a obtenção de receitas que se destinam à satisfação de necessidades públicas. Esta não é exigida, mesmo em termos académicos, esta designação, mas para quem quiser explorar de modo mais aturado a matéria, dar uma designação como esta e temos de considerar uma designação mais completa, mas que convém também, certamente, ser dissecada. Ora, prestação pecuniária. A prestação pecuniária corresponde à tal operação financeira. A prestação pecuniária tanto pode ser uma prestação de facto, mas é sempre de natureza patrimonial, inclusive na fase executiva e na fase da dação em pagamento. Pois, como nós sabemos, a cobrança tem as suas fases. Tem a fase voluntária, que significa que o pagamento é efetuado dentro do prazo que é prescrito pela lei, obedecendo, portanto, ao princípio da legalidade tributária.
E princípio esse que está previsto na Lei Geral Tributária e que depois aparece de forma detalhada e concreta na Lei Ordinária, independentemente de estarmos a falar de um ou outro imposto, e esse cumprimento dessa obrigação, aliás, essa prestação tem sempre natureza patrimonial. Ela tem natureza patrimonial e pode ser de conformidade com a cobrança, pode ser prestada quando? Pode ser prestada então na fase voluntária, ou seja, não em nenhuma fase primacial. É a fase em que está prevista na lei, a fase dentro da qual, ou o período dentro do qual, o contribuinte tem que sujeitar ao cumprimento da prestação, que é o pagamento do imposto resultante da liquidação que lhe é imputada. No entanto, se não pagar dentro desta fase, o que vai suceder é que terá de pagar, até prova em contrário, na sua fase executiva. Ou seja, já pagou, passou a fase de pagamento voluntário, que a regra é de 30 dias, e passando dessa fase, a cobrança que era voluntária, assim designada tecnicamente, converte-se em coerciva. Converte-se em, digamos, obrigatória. E mesmo este tipo de cobrança obrigatória, este tipo de cobrança coerciva, também está previsto na lei e também o seu cumprimento e o seu modus faciendi obedece também ao princípio da legalidade. Portanto, não se está a fazer nada que não seja um ato contra a lei, corresponde a um ato contra a lei. O que se está a fazer é que o contribuinte não o cumpriu na data voluntária e, como não cumpriu nessa data, terá de pagar de forma coerciva, nem que, para tanto, a autoridade tributária proceda à penhora de algum dos seus bens ao luar. E quando falamos dos bens ao luar, não significa que seja um imóvel, não significa que seja uma viatura, até porque que é preconizado pela própria autoridade tributária e é uma regra que também existe no Código de Processo Civil, que se deve começar por proceder à penhora dos bens que sejam suscetíveis de gerar uma celeridade mais rápida na obtenção de receitas, assim como envolvam menos encargos, assim como sejam mais fáceis de satisfazer. Ou seja, por exemplo, se o contribuinte tiver uma conta bancária, será certamente mais fácil de penhorar uma conta bancária e será muito mais, e olhando ao princípio da economia de meios, será muito mais fácil proceder à angariação da receita do que propriamente cobrar um imóvel e andar com todas aquelas diligências que nós conhecemos, designadamente a venda em asta pública. Como será muito mais fácil também penhorar, certamente, um salário, que varia, cuja penhora varia entre 1/6 e 1/3 de vencimento, dependendo certamente do quantitativo do rendimento oferido pelo executado. Portanto, a prestação pecuniária é uma prestação de coisa ou prestação de facto, mas é sempre da natureza patrimonial, inclusive na fase executiva e na dação em pagamento. Porque o contribuinte também tem a faculdade de, não pagando porque não tem dinheiro, não pagando dentro da fase da cobrança voluntária, na fase de cobrança coerciva após a citação, dirigir-se aos serviços da autoridade tributária e dizer: não tenho dinheiro, mas tenho aqui um bem que o dou a título de pagamento à autoridade tributária. Continuando, definitiva, uma prestação definitiva. Ora, com exceção de se constatar que o contribuinte foi indevidamente tributado, o caso em que a autoridade tributária passivamente procederá à emissão de reembolso, com esta exceção,
Constatando-se que que o contribuinte foi indevidamente tributado, há que proceder à restituição do imposto, do respectivo imposto, seja através da sua persuasão, através de processo gracioso ou através de processo judicial, porque são prerrogativas que estão ao alcance do sujeito passivo, e sabemos que o processo gracioso consiste na reclamação graciosa e, caso esta não vingue, no recurso hierárquico, e caso não vingue também nenhuma situação nem a outra, o contribuinte também tem a faculdade de se dirigir aos tribunais administrativos e fiscais, ou seja, aos tribunais de primeira instância. E com a prerrogativa de eventualmente reunir os requisitos de fazer recurso caso a sua pretensão não obtenha providência. Ora, definitiva. Para além de definitiva, é também unilateral. Unilateral porquê? Porque não há uma contraprestação. O contribuinte paga e não obtém uma contraprestação de imediato. O contribuinte não é a mesma coisa que ir, a título exemplar, requerer uma certidão no serviço de finanças, uma certidão de teor, requerer uma certidão de descrição predial na conservatória do registro predial. Não é a mesma coisa, porque isso que o contribuinte paga para obter o documento são os chamados emolumentos. E os emolumentos correspondem àquilo que se designa da contraprestação, que é pela prestação do serviço público. Sabemos que hoje até a regra, os emolumentos ficam um bocadinho aquém da contraprestação que seria devida pelo contribuinte. Mas, teoricamente, a regra é esta, é que na taxa requer-se o serviço é requerido pelo interessado e o contribuinte recebe a respectiva correspondência, a respectiva contraprestação, sem que haja efetivamente um mínimo de laiva de usura ou de oportunismo da parte do Estado para se locupletar, mesmo que tenuemente, dos serviços que o contribuinte requer e dos quais tem necessidade. Ora, portanto, entretanto, surge a questão definida por lei. Definida por lei, já falámos que ela está definida por lei e vimos que está definida, aliás, no artigo 103, o sistema fiscal está definido no artigo 103 da Constituição. Portanto, ela começa a ficar logo definida por lei no direito suprapositivo, no direito de natureza constitucional. Aliás, o artigo 103, número 2 diz: os impostos são criados por lei que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e garantias dos contribuintes. E diz, aliás, logo no número 1, fazia referência ao seu fim teleológico, que de certa forma não deixa de ser aquilo que assume mais relevância, que é o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado, e o Estado, claro, somos nós todos, e outras entidades públicas, e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Cá estamos nós no fenómeno da repartição. Portanto, é uma prestação que está definida por lei. Para além disso, vamos encontrá-la, e com caráter remissivo, nos diplomas que nós conhecemos, que correspondem aos diversos impostos. IRS, o IUC, o IRC, o IMI, todos esses impostos, vamos encontrar em lei ordinária, especial, é especial porque diz respeito à matéria da tributação, estamos a falar de direito tributário, vamos encontrar todas essas compilações que de forma detalhada determinam sobre
a taxa, sobre a incidência, sobre estas fases que a própria Constituição nos descreve, para além de haver outras que cá estão omitidas, designadamente o lucro tributável, a determinação do lucro tributável no IRC, o apuramento da matéria coletável e a cobrança está implícita, e o fim teleológico, como nós sabemos, está cá prescrito. Mas essa prestação pecuniária também não constitui a sanção de um ato ilícito. Ora, eu se estaciono mal da via pública ou se circulo a uma velocidade superior àquela que me é permitida, que está estabelecida, se tratar de uma manobra perigosa, ultrapassando os 200 km/h no artigo 145 do Código da Estrada, aí, se eu eventualmente for condenado ao pagamento de uma coima, até mesmo eventualmente uma sanção acessória, se de facto cometi uma sanção que é grave ou muito grave, o que eu tenho a pagar, incluindo a própria sanção acessória que tenho a cumprir, é pelo facto de ter praticado um ato ilícito. Aqui não é preciso praticar um ato ilícito. Aqui, no que diz respeito à tributação, basta que sejamos perceptores de rendimentos para termos de pagar impostos, com exceção do que já sabemos daquelas situações das não sujeições e das isenções. Portanto, aqui a prestação não constitui sanção de um ato ilícito. É exigida, é uma prestação que é exigida, ou seja, a favor, exigida por um ser dotado do seu ius imperium, um ente público, o tal ente a que nós referimos que tem um poder potestativo sobre todos os outros cidadãos e, como tem um poder potestativo, tem, portanto, a faculdade de exigir aquilo que, de certa forma, é seu por lei. Isto em termos abstratos. Tendo como escopo a obtenção de receitas que se destinam à satisfação das necessidades públicas, já sabemos que é o seu elemento teleológico e sobre isto não há necessidade de ser mais considerações. Portanto, importa dizer que todos os elementos indicados são de natureza objetiva, todos são de natureza objetiva, com uma exceção. E a exceção qual é? Reside no elemento subjetivo, que é a prestação ser estabelecida a favor de pessoa ou coletiva de ente público. Entretanto, pronto, acresce o elemento concernente à finalidade, que já sabemos que é o elemento teleológico. Ora, nós estivemos a falar já no sistema fiscal, e já sabemos que o sistema fiscal, encontramos já no artigo 103, número 1, o fim teleológico do imposto, encontramos no número 2 o princípio da legalidade, quando nos diz que os impostos são criados por lei, os quais determinam a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes, embora iremos ver eventualmente noutra excerto que tanto as garantias como dos contribuintes como os benefícios fiscais têm natureza remissiva, e depois ainda há outra situação que estabelece o número 3, que é a não retroatividade. Isto equivale de certa forma àquilo que em termos penais nós conhecemos do princípio nullum crimen sine lege, ou seja, ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não tenham sido criados nos termos da Constituição, como ninguém pode ser condenado a cumprir uma pena ou sancionado em função de uma pena que não esteja prevista também na própria lei. E o número 3 diz na sua íntegra o seguinte: ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição,
que tenham natureza retroativa e cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei. Portanto, o imposto não pode ter natureza retroativa, não pode ser criado um imposto hoje e eu pagar relativamente a factos que já pratiquei há um mês atrás, 2 meses atrás ou um ano atrás. Portanto, isso não pode ser. E cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei, portanto já sabemos que, o princípio da legalidade tributária está previsto na Constituição, está previsto também, conforme vimos, na Lei Geral Tributária, conforme vimos também, e entretanto aparecem-nos previstos também na Lei Ordinária, sendo que para cada imposto existe a sua compilação específica. Falando ainda dos impostos, e isto só para dar só para acabar de completar esta matéria, parece que se reveste toda a pertinência, é que quando falamos em impostos e tomando em consideração o artigo 104 da Constituição, é que nos termos do seu número 1, o imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. É claro que aí está aqui o fenómeno da repartição, mas estamos mais uma vez, face a elementos de natureza subjetiva. O imposto sobre o rendimento pessoal, portanto, o imposto sobre o rendimento pessoal, o IRS, visa a diminuição das desigualdades, ou seja, visa a tirar a uns para dar àqueles que têm necessidade. Visa tirar aos que têm capacidade contributiva para conceder àqueles que não têm capacidade contributiva nem têm dinheiro para satisfazer as suas necessidades de sobrevivência. Será único, é único. Por acaso falhamos um bocado na perspectiva do imposto único, e também temos alguma teorização sobre isto que não será agora aqui vertida, mas será único e progressivo. Efetivamente é progressivo e vamos ver isto mais desenvolvido também na situação quando falarmos das taxas, mas é efetivamente um imposto progressivo, um imposto escalonado porque vai subindo de patamar até atingir a taxa dos 40%, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. São, portanto, elementos de natureza objetiva. No que concerne às empresas, que também iremos ver quando entrarmos no IRC, a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real, a tributação real. E, infelizmente, nem tudo que produz rendimentos, nem tudo, quer dizer, nem todas as pessoas coletivas, tenham elas ou não personalidade jurídica, sejam elas ou não residentes, as pessoas coletivas nem todas pagam imposto. Nem todas pagam imposto, não se pode dizer, mas isto é uma longa teorização, não se pode dizer que a tributação que incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real, porque nós vamos ver situações em que isto é falível, mas também não é para agora. Não é para ser secado nesta fase, porque isto vai ter efetivamente muito que se lhe diga. No número 3, a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Também vamos fazer algumas teorizações sobre isto, até porque o património, nós temos a nossa teoria acerca da tributação do património e entendemos que, apesar de hoje existirem elementos objetivos para cálculo do valor patrimonial tributável, do VPT, apesar disso que há uma grande desigualdade que é praticada, mesmo em termos constitucionais, não são propriamente atos contra a lei, porque são previstos na lei, mas teoricamente sim, teoricamente há uma grande desigualdade na tributação no que concerne ao património.
Ora, o número 4 do artigo 104, a tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico, da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo, e nós temos exemplar, a título exemplar, a questão do AIMI, ou seja, do adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis, nos imóveis cujo VPT ultrapasse 600 mil euros. Também temos a nossa teorização sobre isto, que está inteiramente correlacionada com o número 3, que será vertida em sede própria também no nosso canal. Agradeço mais uma vez o facto de nos terem estado aqui a suportar, sendo que na vida os impostos não são tudo. Também o nosso objetivo não é só teorizar sobre os impostos, é tornar isto mais extensivo a outras situações que se prendem com o direito, que se prendem com a fiscalidade.